A paz, queridos, glória a Deus. Eu gostaria de deixar para a meditação de vocês uma reflexão em cima de 1 Samuel, o capítulo 25. Esse capítulo inicia com a morte de Samuel e em seguida fala da história de um homem chamado Nabal, que era um homem rude, um homem mau, que era descendente de Caleb e que era um homem que tinha muitas posses. E ele era casado com uma mulher muito bonita e também muito prudente, chamada Abigail. E Davi ajudou muito esse Nabal, livrando os rebanhos dele das mãos de salteadores, de bandidos. E os pastores eram muito agradecidos a Davi. Então, Davi ajudou a conservar o patrimônio de Nabal. E no momento de precisão de Davi mandou mensageiros a Nabal, desejando paz, desejando tudo de bom para a vida dele e pedindo uma ajuda, o que ele pudesse ajudar. E Nabal disse: Quem é Davi, né? Quem é esse filho de Jessé? Para que eu faça alguma coisa por ele. E isso aí foi a gota d'água para a vida de Davi, que Davi já vinha fugindo de Saul, que era uma perseguição também um pouco surreal, né? Porque Saul não tinha motivo algum para matar Davi, mas a gente sabe que nas entrelinhas ele sabia que Davi era o próximo rei, né? Mas ele perseguia Davi sem causa. Então Davi já vinha fugindo, já vinha há muito tempo guerreando. Não só guerreando no sentido literal, mas guerreando também espiritualmente contra principados e potestades. Mas Davi tinha muita intimidade com Deus. E o que aconteceu, gente? O que aconteceu foi que quando Davi precisou, Nabal disse que não ia ajudar. E Davi se irou e disse: Eu vou matar esse povo todinho. Tão certo como vive o Senhor, que não fica nem um menino até amanhã de manhã. Porém, ele tinha uma esposa muito prudente. E a Abigail, ela procurou saber o que é que os homens de Davi foram ter com o Nabal, que era o esposo dela. E quando ela descobriu, ela se apressou a matar 5 ovelhas, a providenciar pães e mandou como presente a Davi e foi junto. E no meio do caminho, o encontro dos dois, e ela se prostra aos pés de Davi. Quando Davi diz que Nabal pagou o bem com o mal, e que ninguém iria ficar vivo, ela se prostra aos pés dele, se humilha e diz que Deus, ele está guerreando as guerras de Davi e que Deus mandou ela até ele para evitar que ele derrame sangue inocente e que o seu marido era um homem mau e que ele escutasse o clamor da sua serva. E ele ouviu. E depois disso, no dia seguinte, quando Nabal soube disso, Nabal, infartou. Passou muito, muito mal com a dor e ficou 10 dias de cama. E depois de 10 dias, Deus feriu e Deus levou ele. E Abigail ficou viúva. E uma mulher viúva naquela época era uma mulher, como é que eu posso dizer? Era uma mulher que não tinha muita honra. Como ela não tinha filhos dele, se ela tivesse filhos, todos os bens ficariam para os filhos. E se alguém quisesse casar com ela, os bens ficariam para o próximo esposo. E Davi, ele tomou Abigail por esposa e ela foi uma grande ajudadora na vida de Davi, espiritualmente falando. Não foi a mulher que ele mais amou, que depois a gente vai ver que apareceu Betseba, né? Que foi de fato a mulher que ele mais amou. Mas ela foi uma mulher que ajudou muito nas guerras, nas batalhas e na vida espiritual de Davi. Então, muitas vezes, Deus transforma a maldição em bênção. Porque toda a família de Abigail, seu esposo, seus bens, seus servos estavam destinados à morte.
havia uma sentença, porque ele foi ingrato. E quem está com ele paga o preço junto. Por isso que muitas vezes a mulher é crente, o homem descrente, e aí os dois sofrem, porque uma só carne. Mesma coisa, marido crente, mulher descrente, os dois sofrem. Uma só carne. Mas saiba que Deus transforma a maldição em bênção. E para isso Deus usa oração, prudência, calar a boca, ralabacandarasui. Deus usa para dar vitória nesse sentido. Amém? Deus abençoe.